Primeiramente, nós precisamos saber o que é a fauna do solo. São organismos que possuem um tamanho maior, que podem ser facilmente visíveis, como minhocas, formigas, cupins, besouros e entre outros. Mas também alguns organismos que são microscópicos, como nematóides, colêmbolos e ácaros. Existe uma classificação da fauna do solo segundo a adaptação dos organismos no solo. Está classificado em três tipos: epiedáficos, que são geralmente pigmentados e se localizam na superfície do solo; hemiedáficos, que se localizam na camada orgânica do solo; e euedáficos, que se localizam na camada mineral do solo. A fauna edáfica também possui a sua classificação e está classificada em microfauna, mesofauna e macrofauna. A microfauna possui organismos com tamanho menor que 0,2 milímetros e são ligeiramente mais móveis que a microflora. Estes organismos são protozoários, amebas e nematóides. Já a mesofauna possui um tamanho entre 0,2 milímetros a 2 milímetros e movimentam-se em fissuras e poros na interface. E nós podemos citar como exemplos ácaros, colêmbolos, insetos e nematóides. Já a macrofauna possui um tamanho maior que 2 milímetros. Estes organismos constroem ninhos, cavidades e galerias, transportando material do solo. E nós podemos citar como exemplo formigas, coleópteros, isópodes, crustáceos e aracnídeos. Funções da fauna do solo. Algumas das funções da fauna do solo são a reciclagem de nutrientes, a decomposição da matéria orgânica, a incorporação de restos vegetais, a construção de bioporos e bioindicadores de qualidade do solo. Isso e entre outras várias funções que a fauna desempenha no solo. Método da avaliação da fauna do solo. O método que utilizamos para avaliar a fauna do solo foi o método passivo, que é basicamente uma armadilha para os organismos. Essa armadilha servirá como uma prisão e impedirá eles de saírem. Para as armadilhas, foram pegados 4 garrafas PET de 400 ml do mesmo modelo, tamanho, volume e cor, e foram feitas janelas na parte superior com medidas iguais. Essas janelas deverão ficar acima do solo, fazendo com que o organismo possa cair dentro do recipiente, que irá conter uma quantidade de 150 ml de álcool 70, e isso causará a morte do organismo, para que depois que a armadilha seja retirada, possa ser levada para o laboratório e feita a contagem dos mesmos. Materiais utilizados para a instalação das armadilhas foram um trado holandês, 4 garrafas PET, uma faca, um recipiente, no caso um becker de 150 ml e álcool 70. Os lugares determinados para a instalação foi uma área de cultivo de aveia e outra em uma área de reflorestamento de eucalipto. Para a instalação, deve-se sair da borda para evitar efeitos de organismos que não estão no foco do experimento 10 metros da beirada. Colocar armadilha em lugares onde não ocorre o fluxo de água, pessoas e animais, para isso deve-se colocar em lugares mais altos, para evitar problemas na amostra. Para ser feita a instalação da armadilha de Pitfall, deve-se ter o cuidado em afastar de forma leve a serapilheira presente sobre o solo, para que não ocorra modificação do meio, e para a instalação da armadilha foi usado um trado holandês fazendo um buraco de cerca de 10 a 15 centímetros para a instalação da armadilha. Para a retirada do trado, deve-se evitar o revolvimento do solo. Após ser retirado o trado, este é levado para um local afastado e, com o auxílio de uma faca, retirado a terra que está no trado.
Para a instalação, deve-se tomar um determinado cuidado, fechando as janelas da garrafa para não entrar terra dentro da garrafa e contaminar a amostra, dificultando posteriormente a sua identificação. Deve-se tomar o cuidado para que o nível do solo fique alinhado com a abertura das janelas, para permitir a entrada dos organismos. Com a garrafa já instalada no solo, foi medido cerca de 150 ml de álcool 70% e adicionado dentro da armadilha. Para a instalação da segunda amostra, na área de eucalipto, foi contado 10 passos da primeira e realizado o mesmo procedimento. Na aveia também foi contabilizado 10 metros da borda da lavoura, sendo utilizado o trado para fazer o buraco onde vai ser instalado a armadilha. Novamente, retirado com determinado cuidado para evitar o revolvimento do solo. Foi instalado a garrafa no buraco, deixando as janelas da armadilha para cima. Foi medido 150 ml de álcool 70% e depositado na armadilha. Para a segunda amostra, também foi tomada uma distância de 10 passos da amostra 1 para a amostra 2 e realizado o mesmo procedimento. Para a retirada das armadilhas, foram removidas do solo e feita uma pré-limpeza nas garrafas, e levadas para o laboratório para efetuar a limpeza e contagem. Já na limpeza, foi utilizado a água corrente para limpar o excesso de solo da garrafa. Foi adicionado a mesma uma quantidade de água para facilitar na retirada dos organismos e feita a passagem dos organismos para uma peneira, sendo realizado o processo 3 vezes. Para a limpeza e separação de organismos maiores, foi utilizada uma pinça e jogado água corrente para a retirada de terra e impurezas menores. Foi utilizado álcool 70% para remover os organismos da peneira e depositar dentro de um frasco. Para a realização da contagem dos organismos, foi utilizado uma lupa para auxiliar na visualização e identificação. Os dados obtidos serão utilizados como resultados da avaliação da fauna do solo.